dia, terceira série, tudo bem? Espero que todos estejam bem, viu? Saudades de todos vocês, queridos. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Frente 1, módulo 10, base do colonialismo mercantilista. Então, aí as páginas do livro 48, 49, 50, atividades 51 e 52. Então, vamos lá. Para a gente falar sobre as bases do colonialismo, a gente tem que caracterizar a política que está vigorando na Europa. E a política é o antigo regime ou absolutismo, tá? Ele compreende do século XV ao século XVIII. Nós temos aí um rei que vai pegar de volta as suas terras, né? Porque a gente tinha um sistema feudal que vigorava, onde que o rei estava com preguiça e dividia suas terras entre suceranos e vassalos. Quando esse rei entra no século XV, por conta do processo de modernização, né, da política econômica, o que esse rei faz? Ele pega de volta as suas terras, aqueles que eram senhores feudais, alguns ele vai levar para morar com ele no palácio, na corte, né, que vão receber o nome de nobres, agora vai passar a usar a nomenclatura nobreza, então a nobreza é os antigos senhores feudais, dos antigos suceranos. Essa nobreza, eu gosto de dar ela entre aspas, né, de que ela é uma puxa-saco do rei, porque pensa, no sistema feudal ela tinha terra, agora, no antigo regime, ela só tem prestígio, ela só vive o quê? Daquilo que o rei lhe concede. Então, ela tem que puxar saco do rei, sim, porque senão ela perde o prestígio e ela perde a vivência da corte, ok? Os reis se justificam com o direito divino, ou seja, Deus me nomeou para ser rei e Deus, né, quis que você fosse pobre, camponês. Essa até a nomenclatura que o rei vai usar com a camada mais pobre da população, né? Porque ele precisa conter as revoltas, né? Entre a camada mais pobre, entre o povo, de uma maneira geral, porque se ele não se justificar pelo religioso, ele constantemente vai ter que o quê? Amparar conflitos. Então, o rei se baseia na teoria do direito divino. Então, dentro desse contexto, nós temos a nobreza, que é a puxa-saco do rei, que fica ali rodeando, favorecendo. Temos a burguesia, que aparece agora, né? Como aquela que paga impostos, que exerce o comércio, né? Eu gosto de falar que o rei utiliza o equilíbrio com a burguesia, mas, na verdade, pessoal, o rei ele tem medo da burguesia, porque a burguesia tem dinheiro. A burguesia faz e acontece. Muito diferente da nobreza, porque a nobreza tem cargo, tem poder, né? Ela tem puxa-saquismo ali, ela tem os interesses do rei, ela gasta muito dinheiro, mas a burguesia é que paga imposto. Então, se a burguesia rebelar, esse rei está perdido. Então, ele vai levar a burguesia aí na base do equilíbrio. E outra coisa que o rei vai exercer é o monopólio. O monopólio é a exclusividade, é o controle excessivo. Se esse rei não controlar, ele vai perder espaço. Então, de uma maneira geral, nós temos aí que o absolutismo ou o antigo regime, ele é um Estado nacional unificado, moderno, centralista, tá? Então, Estado nacional unificado, moderno e centralista, ok? Mercantilismo. O mercantilismo vai ser a prática econômica do Estado absolutista. Ela vai ser utilizada bastante no século XV e vai perder força no século XVIII por conta do crescimento das indústrias, tá? Esse termo mercantilismo foi criado pelo economista Adam Smith em 1776, né, a partir da palavra mercare, de mercadorias, né, de produtos, que significa o quê? Gerir comércio. Né? Você tem movimentação dos produtos, movimentação do seu comércio. E a classe responsável por esse processo, por gerir esse comércio, né? Por controlar essas mercadorias, vai ser a burguesia. O mercantilismo também ele é pautado em características. Então, nós vamos aí ver cada uma delas. Nós temos a principal característica, que é o metalismo. Uai, professor, o que é metalismo? O próprio nome já te dá uma ideia, que é metais preciosos. Então, um país que acumular o maior número, né, o maior peso de ouro e prata, essa sim é uma nação muito rica e poderosa, né? Então, os governantes vão fazer de tudo para acumular o quê? Metais preciosos. Isso deixa a sua economia interna e externa muito estável, né? Você não tem medo. Você é rico, você é poderoso.
você tem o maior número de metais circulando, tá? Quem vai levar vantagem nesse processo? Durante o processo de colonização, Espanha e Portugal vão ser uma das maiores beneficiárias, depois a Inglaterra, por conta da parceria que tinha com Portugal. Então, o metalismo vai ajudar esses 3 países, ok? Industrialização, essas indústrias, né, que estiverem concentradas no seu território, elas vão fazer o quê? Eles vão produzir e depois eles vão precisar de mercado consumidor. Então, eles faziam geralmente algumas trocas, né, principalmente no processo de colonização. Eles pegavam a matéria-prima, levava para a Europa, transformava e revendia para a colônia, com preços exorbitantes, tá? Então, o processo de industrialização é uma característica marcante dentro do mercantilismo, apesar de que o metal precioso ele é muito mais importante do que a industrialização. Outra característica é o protecionismo alfandegário. Como assim? Os reis, gente, eles vão criar um mecanismo, né, uma máquina administrativa para poder o quê? Criar e controlar os impostos. Então, quando eu, como país, for conversar com outro país, eu vou negociar as taxas, né? A gente vê isso muito atualmente, né? Nós tivemos no início do ano um probleminha com o aumento da carne, do preço da carne. O que aconteceu? A China estava em falta com carne, teve que matar 10 milhões de porcos devido a uma bactéria que deu no organismo do animal. E aí, o que aconteceu? Eles compraram a nossa carne. E aí, como eles estavam com taxas reduzidas e a gente estava com um produto sobrando, o que nós fizemos? Vendemos para eles a preços maiores, porque eles pediram taxas menores no processo de exportação. Então, foi uma troca, né? O Brasil achou que levou vantagem vendendo a carne mais cara, mas, ao mesmo tempo, a China pediu uma taxa de importação mais barata, ok? Então, o protecionismo alfandegário é quando você, como governante, protege, né, a entrada e saída dos seus produtos através de taxas e impostos, ok? Pacto colonial, aqui é o processo de colonização, é a busca de novas terras. Eu preciso de mercado consumidor, eu preciso de matéria-prima, e aí eu estabeleço o pacto colonial ou sistema colonial, onde que nós temos a metrópole, que é a que coloniza, e temos o colonizado, que é um exemplo que a gente pode citar, o Brasil, por exemplo, em relação a Portugal, que era a metrópole, ok? Balança comercial favorável, essa daqui é o sonho de consumo de todos os governantes, porque eles querem fazer o quê? Eles querem exportar mais do que importar, ou seja, eles querem vender, 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 vender e comprar o mínimo possível, porque assim eu não tenho tanta perda monetária, ou seja, entra muita moeda no meu mercado, na minha casa, no meu governo, no meu país, e quando eu vou comprar, eu compro o mínimo possível. Tá? Então, essa ideia de exportar mais do que importar menos é para deixar o meu país numa boa situação financeira, ok? Dentro do processo do mercantilismo, nós temos tipos de mercantilismo. Cada país vai adotar um nome diferente, tá? Então, todos é a mesma prática mercantilista, mas aí, para ficar um pouquinho diferente, cada país utilizou uma nomenclatura. Então, na Inglaterra vai ser chamado de industrialismo, porque realmente a primeira a se industrializar foi a Inglaterra. Na França foi chamada de colbertismo, porque o ministro das Finanças chamava Auguste Colbert. E aí ele, né, quis colocar o nome dele na prática mercantilista que a França utilizava, que era o colbertismo. Portugal, metalismo, por conta dos nossos metais preciosos, né? Comercialismo, a Holanda vendia de tudo, ela que era, né, a maior revendedora de cana-de-açúcar, que nossa, por exemplo, quem revendia cana-de-açúcar no Brasil eram os holandeses. Eles vendiam qualquer coisa, fala que vendia até navio afundando. Bulionista, também a mesma coisa de Portugal, metal precioso. Mas como eles precisavam de algumas mercadorias, então eles vão ter essa dualidade, tá? Então, a Espanha é chamada de bulionismo. É interessante que o metalismo em Portugal entra muito ouro e diamante.
E o bulionismo na Espanha entra muita prata, porque as regiões que a Espanha colonizou da América do Sul eram muito ricas em prata. E o cameralismo na Alemanha, que também é um tipo de mercantilismo muito parecido com o da França, que é a entrada de metais preciosos, lógico que numa escala menor, porque eles não tinham tantas colônias, precisa de mercado consumidor, precisa de matéria-prima. Então, eu gosto de utilizar aqui na França e na Alemanha, pessoal, isso é uma interferência minha. Ele é um mercantilismo tímido, tá? Porque, como eles não têm tantas possessões externas, igual Portugal, Espanha, Inglaterra, eles praticam um mercantilismo mais tímido. A Holanda revendia tudo na Europa, então ela se destacava mais a Inglaterra, que era industrializada, ok? Então, ali para a gente poder entender que o Estado absolutista, ele tem a burguesia como aliado, ele utiliza ela como equilíbrio por conta dos impostos, né? E do monopólio que ela exerce no comércio. Ela tem os nobres que têm prestígio, têm cargo, têm poder local, então ela sustenta os nobres pagando rendas, né? Que são as pensões. O mercantilismo se baseia nas suas características de protecionismo alfandegário, estímulo à expansão marítima e colonial, pacto colonial, aumento da população para aumentar o consumo, né, as pessoas gastarem, incentivo às indústrias nacionais ou manufaturas, né? Porque aí o que ela tem? Ela reforça que o seu Estado nacional ele é forte e unificado, ele consegue acumular metais preciosos, né? Que é o metalismo. Aí o meu cofre fica cheio, eu fico rico e me sinto protegido. E em troca ele tem uma balança comercial favorável, ou seja, eu devo exportar muito e importar menos. Pessoal, espero que tenha ficado bem tranquilo para vocês. É uma matéria bem light. Assistam a aula, leiam a leitura, né, do livro, o capítulo do livro, e depois façam as atividades, tá bom? Espero que vocês todos estejam bem, seus familiares também. Fiquem com Deus e um super beijo.